Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 19 de fevereiro de 2021. Terei a honra de entrevistar Olívio Dutra, presidente nacional do PT entre 1987 e 1988. Ex-presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre nos anos 70 e deputado constituinte, fundador da CUT, foi eleito prefeito da capital gaúcha em 1988 e governador do estado em 1998, 10 anos depois. Foi também ministro das cidades do governo Lula entre 2003 e 2005. Essa será a quinta de uma série de entrevistas com os presidentes do PT por conta dos 41 anos da criação dessa agremiação, que aniversariou no dia 10 de fevereiro. Bom dia, Olívio, e muito obrigado por atender nosso convite. Bom dia para ti, para a tua equipe aí, para todas as companheiras e companheiros. E boa luta. Olívio, o PT nasceu nos anos 80 propondo um novo caminho para a esquerda brasileira. Até então, majoritariamente aliada e, em certa medida, até mesmo dependente da chamada oposição liberal burguesa contra o regime militar. O PT defendeu, especialmente depois da derrota das diretas, uma alternativa independente de esquerda. Boicotou o Colégio Eleitoral de 85, fez oposição cerrada à Nova República com Tancredo ainda no hospital e votou contra a Constituição de 1988. Foi um caminho acertado? Foram decisões acertadas? Foi um caminho afirmador de uma proposta que não surgiu dos gabinetes dos legislativos ou dos executivos, mas surgiu por dentro de um movimento social popular que emergia em diferentes pontos do país, com concentração maior de trabalhadores de diferentes categorias, mas principalmente aí em São Paulo, no ABCD, que era o ponto onde tinha o maior número da classe operária, né? Das grandes empresas que aí se instalaram já desde 1950. Mas houve também focos importantes da ideia germinando, surgindo em outros pontos do país, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, o Recife, lá mesmo no Ceará, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também no Espírito Santo. Então, onde houvesse movimento sindical, popular, comunitário, ali tinha sementes da ideia de um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, um partido que não incorresse nos erros que já tinham acontecido na história, com todo respeito aos partidos comunistas, socialistas, mas o PT pretendia ser um partido não do centralismo, não do personalismo, nem das decisões fechadas, impostas de cima para baixo, que tinha que dar voz a quem nunca teve voz, oportunidade do povo trabalhador se expressar do seu jeito, se organizar, e o PT também ajudar esse esforço da classe trabalhadora de ter os seus sindicatos autônomos, fortes, representativos, as suas cooperativas, e no campo e na cidade, e pensar também a cultura popular, o povo se vê a si mesmo, e o Estado, portanto, nas três dimensões, federal, estadual, municipal, sob controle efetivamente público, para funcionar mais e melhor no interesse público. Então, era o protagonismo do povo que se propunha o PT a reforçar e representar quando tivesse de disputar e assumir cargos executivos e legislativos, como mais tarde veio a acontecer. Agora, ali nos anos 80, o PT era acusado por muitos dos seus críticos de ser um partido sectário,
de um partido que havia dividido a chamada Frente Democrática, exatamente porque se recusa a ir ao colégio eleitoral, faz oposição à Nova República, vota contra a Constituição. O PT dava sinais de que queria construir um caminho independente. Essa estratégia nos anos 80, somado ao que você já nos contou sobre a natureza popular do PT, essa estratégia, num balanço já de 40 anos, ela foi correta? Ela ajudou o PT a ter o espaço político que teve no país? Sim, eu penso que o PT, primeiro que o PT também não tem só uma vertente. O PT tem a base da Igreja Católica, né, progressista, e de outras igrejas e religiões, né, mas também tem uma base da esquerda que já tinha enfrentamentos com a ditadura no passado, tinha as suas formas de se organizar, de pensar e de discutir. Então, foi um aprendizado entre essas diferentes fontes, por onde germinou a ideia do PT, com predominância, evidentemente, não é, do movimento sindical popular, comunitário, onde, evidente, a figura do Lula teve muita expressão, porque Nós tivemos um pequeno problema de conexão do Olívio. A imagem tinha congelado, agora congelou o som. A nossa produção vai tentar retomar. Ele está em São Luís, lá nas Missões, e às vezes, por alguma razão climática ou técnica, ele pode perder a conexão. Infelizmente, nós estamos com esse problema, mas a nossa produção já está vendo como resolver essa questão. O Olívio foi presidente do PT, como eu disse na introdução da entrevista de hoje, entre 1987 e 1988. Depois foi prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul, e estamos aqui conversando sobre a situação, sobre a história do PT e sobre os principais problemas políticos contemporâneos que o PT, que o Partido dos Trabalhadores enfrenta. Agora está se reconectando. Vamos ver se a gente consegue resolver este problema. Ainda não foi possível a reconexão do Olívio. Não, agora sim. Agora já está um companheiro que o está assistindo. Já estamos voltando a ter conexão. Às vezes acontece isso nas entrevistas por internet. Nós estamos submetidos à tecnologia. Então, alguma variável pode nos trazer problemas. Mas aqui já temos de volta o nosso Olívio. Eu só vou te pedir para subir um pouquinho a câmera, Olívio, ou se distanciar um pouquinho, porque está cortando sua cabeça. É o oposto. O quê? Pode ser, está ótimo. Estou muito longe. Não, se aproxima então e ergue a câmera que funciona. A gente já vai continuando a entrevista. Pronto, bora lá. Está perfeito. Vamos embora. Eu não sei se tu apanhaste o que eu estava falando. Eu estava meio você estava respondendo que o PT, além das correntes sindicalistas, da Igreja Progressista, tinha também uma forte participação das correntes de esquerda que haviam participado no enfrentamento à ditadura. Você estava desenvolvendo teu raciocínio e foi aí que caiu sua ligação. Pois é. Então, o PT ele sempre combateu a ideia única, o centralismo, né, o de cima para baixo. Ele, né, se propunha a ser, com as experiências dos movimentos sindicais, da luta do sindicalismo combativo, né, e inclusive contra o imposto sindical, pelo sindicato de base, cidadão, isso tudo também implicava uma visão de um partido que não fosse um partido de donos, né? Um partido que, né, tivesse sempre a base articulada, instigante e instigada a construir a política, participar da construção e da execução de políticas
né, na institucionalidade que, evidentemente, nós dispunhamos a disputar, uma vez que tratamos de registrar o partido, vencer as barreiras todas que, não é, a ditadura e aquela abertura estreita nos impunham. Então, o Partido dos Trabalhadores já nasceu com uma pluralidade interna, né? Legitimamente, com articulações internas para desenvolver temas diferenciados, mas as posições que deveriam surgir para fora do partido teriam de ser as posições retiradas, né, discutidas nas instâncias partidárias. Então, as articulações foram muito, essas articulações internas, correntes internas, foram muito importantes, né, e eu penso que elas podem e devem exercer um papel ainda dentro do PT, que tem que ser aperfeiçoado agora. Eu vejo que tem muita corrente e articulação que é mais uma articulação de parlamentares, ou de direções com as suas estruturas para disputar internamente posições do partido ou temas que não ainda foram suficientemente debatidos na base partidária. Então, é preciso trabalhar, recuperar a importância dessas articulações internas para a democracia partidária se tornar viva e não apenas as correntes passarem a ser uma espécie de comitês eleitorais dos seus dirigentes. A corrente mais importante é que tem mais vereadores, deputados, senadores, executivos nos cargos em que o PT assume, prefeituras, governo do Estado, governo federal. Então, é preciso retomar um novo estatuto para as correntes internas voltarem a ser germinadoras o partido teve em pré-eleição, ou durante a eleição, ou a vida para dentro da instituição. Então, o PT, na Douro, teve já estas posições que eu diria radicais e não sectárias. Sectária é quando tu acha que o que tu diz é a verdade, tem que empurrar a goela abaixo de quem não aceita. Isso é ser sectário. Eu penso que o PT nunca praticou isso. Agora, radical, sim. O PT, bem no seu início, era um partido radical, do ponto de vista que procurava as raízes dos problemas, né? Os problemas sociais, as desigualdades, as injustiças, a concentração de renda, o Estado, da elite, da classe dominante, né? São, digamos, raízes, né, de injustiças enormes que o povo brasileiro sofre há séculos, né? E é preciso mexer, preciso transformar isso. E isso tem que ser uma luta coletiva, solidária, isso que é PT, da forma como surgiu o diário, né? Tem muita coisa a fazer, muita responsabilidade e muita coisa também a dizer. Nessas alturas, com anos de idade, evidente, o PT tem que transmitir, superar esse momento que não é fácil, né? E ser uma relação ainda mais estreita de aprender e ensinar ao mesmo tempo, como diria nosso companheiro Freire. Não. O brasileiro, o Paulo Freire, né? Nós temos que ser o povo não é um copo vazio onde alguém sabido, né, um partido vai lá e enche aquele copo do conteúdo que bem entende. É preciso que aprendamos o povo brasileiro, campo de idade, e nas mais diferentes atividades que o povo exerce hoje, né, a ciência, a tecnologia,
o desenvolvimento capitalista criou situações novas no mundo. Eu ia na porta da fábrica lá em São Bernardo, o Lula vinha aqui na porta do banco, e aqui, né, eu, nas madrugadas, né, no final de tarde, na manhã, e eram para distribuir um boletim, uma circulação do sindicato, né, uma denúncia sobre as políticas econômicas do governo, a Previdência e tantas outras, né, e eram milhares de trabalhadores ali chegando e tal, né, e hoje você vai na porta das fábricas, na porta dos bancos, o número de trabalhadores é bem menor, e também a relação deles com um sindicato, com um material que, né, diz coisas que lá no local de trabalho ele não podia estar conversando com seu colega, não é mais. Então, há que ter também uma didática, uma pedagogia, né, e uma renovação constante dos quadros na base do partido, assumindo posições também de direção e de representação dele, como também deve haver no movimento social, popular, comunitário, esta renovação. Mas não podemos confundir o sindicato algo importante, como é a cooperativa, a associação de moradores, as comunidades religiosas. Tem um papel importante na vida democrática, né, no autoconhecimento, na construção da solidariedade, mas não podem. Né, o sindicato não é correia de transmissão do governo. Né, a legislação do tempo do Getúlio, colocou os sindicatos como uma extensão do Estado. Independente do governo, né, o sindicato é uma espécie de repartição pública por conta do imposto sindical. Nós nos opomos a isso. E nos sindicatos que dirigimos na época, nós fomos reduzindo ao mínimo a importância dessa receita do imposto sindical na vida do sindicato, porque esse imposto submetia os sindicatos a uma submissão às delegacias regionais de trabalho, né? E, ora, o sindicato não podia investir dinheiro num panfleto que criticasse o governo, que criticasse a política do governo, né? Não podia ser o imposto sindical, a delegacia podia chegar lá e dizer não, e fechar as contas do sindicato, além do que, né, tinha outra forma de corrupção, de corromper um movimento que nunca mais saíam dos sindicatos, não foram perdendo relações com a pública. Formou-se, então, um grupo de dirigentes, os chamados pelegos sindicais. Isso já no tempo, né, do Getúlio, do Jango, né, era importante ter relações aproximadas com quem dirigia o Ministério do Trabalho e para assumir delegacias do trabalho, também ser indicados para, né, os cargos na Justiça do Trabalho. Nós lutamos contra todo esse processo, né, de corrupção, né, assim como também tinha em outras áreas, né, formas não é absorver as lutas sociais para dentro daquilo que os governos entendiam ser o normal, né? O Estado absorver as divergências, as diferenças, acomodar as coisas, e nós, portanto, lutamos contra esse tipo de acomodação, de conciliação. Nós entendíamos, e eu penso que ainda devemos entender, que negociar é importante. A democracia que nós defendemos com unhas e dentes, né? Quantos trabalhadores, trabalhadoras, democratas, humanistas, né, lutaram contra as ditaduras, os regimes autoritários, as violências, perderam a vida por isso, lutando pela democracia.
né? E, portanto, o DNA, o PT, a luta pela democracia como um objetivo permanente. E Olívio, tática, episódica, como quer a elite, né? A classe dominante, e quando um tipo de democracia lhe serve para atender os seus interesses, a mantém. Quando começa a classe trabalhadora se organizar melhor, se expressar, se entrar para o palco das decisões, opinar, criticar, orientar, fiscalizar e também, né, se preparar para trabalhar o Estado com outros objetivos, em outra direção, para ele sob o controle público, mais e melhor para a maioria da população, essa elite diretamente ou, como estamos vivendo agora, mitiga a democracia, quer dizer, estreita, reduz os espaços de intervenção comunitária, popular, cidadã, acaba com conselhos, né, criminaliza a política que não for aquela, né, do interesse do governante, da sua família, dos seus amigos, dos seus apoiadores, né, uma apropriação privada do Estado, como, aliás, não é? O neoliberalismo todo mundo, não é? Essa fase do que não é o Estado tem que ser mínimo para quem a gente pergunta, né? Porque é máximo para os interesses, né, das grandes corporações, do dinheiro, né, e dos grandes proprietários, dos grandes especuladores na bolsa que ganham milhões dia para a noite sem gerar um único emprego. Então, há necessidade de ter um partido que tenha essa radicalidade, né? Ser radical, portanto, não é ser sectário. Muitas vezes embarcamos nessa de achar que estamos sendo sectários e que tínhamos que negociar mais, que tínhamos que contemporizar mais. E isso nos levou, não é, a descaminhos. Houve um tempo nos governos do Lula, principalmente, que se constituiu maioria no Congresso, Câmara e Senado. Maioria, a gente se pergunta hoje para quê? Porque, tendo esta maioria, no entanto, reformas importantes, como a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma tributária, a reforma política, elas, né, foram sentaram em cima da maioria lá no Congresso. E nem nós também avançamos num debate público na base da sociedade a importância dessas reformas estruturais para que o Brasil funcionasse mais e melhor, igualdades locais, regionais, não fossem apenas diminuídas na sua superfície, pudessem ir sendo diminuídas nas suas raízes. Então, eu estou falando isso já como uma reflexão, não é, das coisas que a gente eu pôde até queria te fazer fazer uma e pergunta. fizemos muito, e outras que não podemos fazer ou fizemos, né, com as nossas imperfeições. Eu queria te fazer uma pergunta um pouco dentro dessa tua reflexão. A partir de 1995, depois do que nós poderíamos chamar dos primeiros 10 anos de radicalidade do PT, dessa radicalidade a qual você se referiu, depois de anos de luta interna, a partir de 1995, se consolidou uma mudança de política no PT, com a adoção de uma política que pregava a ampliação das alianças e uma certa moderação programática. Depois de todos aqueles fatos políticos dos anos 80, o fim do socialismo na União Soviética, a vitória do neoliberalismo no Brasil, tanto com o Collor, depois tem o impeachment, mas em seguida tem a vitória do Fernando Henrique. Qual é a tua avaliação sobre esta virada, sobre essa nova política que o PT adotaria a partir de 95 e que, enfim, ajudou o Lula a chegar no Palácio do Planalto? Quais foram os pontos positivos e os negativos? Quais foram os ganhos e quais foram os custos dessa política? O Partido dos Trabalhadores ele foi, evidentemente, pela sua proposta, seu projeto, né, foi ganhando corações e mentes
né, junto ao povo trabalhador, setor da classe média, amplo, né, e crescendo por conta disso, e esse crescimento levou também a ampliar sua base na institucionalidade, assumindo mandatos legislativos nas câmaras municipais, assembleias legislativas, Congresso Nacional, também estando executados, né, em municípios pequenos, médios, grandes, e, por fim, não é conquistar a presidência da República por 2 mandatos consecutivos do Lula e 2 da Lula, o último dela incompleto pelo golpe, né, de 2016. Então, isso tudo foi acontecendo sem que o PT, né, refletisse sobre esta questão de ir sendo engolido pela institucionalidade. E não foi de olhos fechados, né? Se trabalhou muito para que se ampliasse a presença institucional do PT, e nesse objetivo, né, surgiram pessoas que não tinham participado da fundação, outros participando, mas achando que, né, para ter esse espaço maior na institucionalidade, e também não é burilando aqui ou ali a proposta das arestas, né, não desafiando muito o sistema, os seus representantes, a sua crítica, e podendo fazer o que era possível, né, com aliados que hoje estão aqui, amanhã do outro lado, mas avançando um pouquinho. Eu penso que isso foi avançou-se muito e perdeu-se bastante, né, na postura partidária, no diferencial que o PT, né, tinha com relação à política tradicional, aos partidos tradicionais. Né? Então, aí, isto foi criando também no PT uma elite partidária. Né? Nós temos no PT, em algumas regiões, uma elite, famílias petistas que têm uma importância local, né, que tem localizações na máquina partidária, na máquina institucional, não é? E a vida do partido não tem a dinâmica que, né, devia ter nas relações, né, com os lutadores sociais que questionam essa institucionalidade, porque o que fizemos avançar nela é muito pouco, né, porque o Estado brasileiro, nas 3 dimensões, federal, estadual, municipal, continua sendo dominado pelo ideário da apropriação privada das coisas. Né? As elites têm o Estado brasileiro como coisa sua. Né? Elas podem facilitar aqui ou ali um espaçozinho maior para o povo, para as suas representações, para os partidos com maior proximidade, mas nunca o núcleo, né, do poder. O Estado continua sob o controle efetivo dessas elites, do grande capital, né, dos grandes proprietários rurais e urbanos, dos grandes grupos do comércio, da indústria e agora também da tecnologia, dos meios de comunicação. Né? Então, o Estado brasileiro, né, nos nossos governos, na sua estrutura fundamental, não foi abalado. Né? Ele continua sendo, não é, um castelo das elites. Né? E essa coisa nos coloca uma responsabilidade muito grande. É evidente que não vendemos a ilusão de que essa estrutura secular possa ser transformada assim, num tempo curto e apenas com as negociações dentro da própria institucionalidade criada por ela. É evidente que também não colocamos a revolução, o povo armado
assumindo, tomando conta dessa instituição. Não, para nós a democracia é o caminho. A democracia não é uma tática. A democracia é um objetivo permanente. É através da democracia cada vez mais qualificada, que amplie espaços de intervenção coletiva, que possibilite o povo ser sujeito e protagonista da sua história, é por aí que a gente vai também colocando o Estado sob controle público efetivo, né? E para fazê-lo funcionar melhor e mais qualificadamente no interesse da maioria, e não no interesse dos poucos que formam a elite tradicional brasileira, que é que secularmente se acha proprietária do Estado. Então, o Estado brasileiro faz papéis. Aliás, o Estado é uma construção civilizatória, portanto, ele tem que estar sempre aperfeiçoado. A democracia também não é uma obra fechada. A democracia é uma obra aberta. Então, é através da democracia que possibilite o povo, né, ser sujeito da história e, com isso, também ter o Estado sob esse controle público efetivo, e a gente pode fazer com que a democracia vá se aperfeiçoando. Nós tivemos agora com os golpes, né, que sofremos, e que esse último impediu de elegermos o presidente Lula, um estreitamento da democracia. Né? Essa democracia é a democracia mitigada, é a democracia tática das elites. Nós, portanto, temos um objetivo maior, é lutar pela democracia substantiva, né? Essa que, evidentemente, vai garantindo que, pela educação, pela participação, pelo protagonismo, pelos espaços possíveis, mais do que isso, né? Até os impossíveis de serem ganhos pela população trabalhadora, das diferentes categorias e novas categorias que a ciência e a tecnologia vão possibilitando surgir e aparecer. É essa vida democrática que nos faz, né, lutadores permanentes pela democracia substantiva. Aliás, temos a democracia como objetivo permanente e não episódico, parcial, tático. Né? É evidente que temos que participar de eleições, elegermos representantes, né, dos trabalhadores, das suas organizações, dos seus movimentos, né, qualificar a base partidária, mas isso significa termos, né, educadores nas nossas relações com os movimentos sociais, nos devem cobrar muito mais ainda, e a gente tem que transmitir com franqueza que foi essa experiência de ter ido para dentro da cidade e cairmos nas arapucas institucionalidade, né, armou, né, para o partido. Muito importante, porque essa experiência, né, tem que ser transmitida para o povo brasileiro e tem que o próprio partido e as forças progressistas, os demais partidos, aprender muito com isso, né? Aprendendo com o povo. Você acha que nos 14 anos, e sendo franco no dizer do que essa experiência foi de positiva e de, né, impossibilidades pelas conjunturas e de fraquezas e nossas e erros na política, na relação com, né, parceiros mais inimigos do que parceiros. Uhum. Você acha que nos 14 anos, praticamente 14 anos, em que o PT governou o país, o PT fez menos do que poderia? Você me ouviu? Você fez menos do que poderia? Sim, esses 14 anos de governo. Essa foi a pergunta. O PT fez menos do que poderia ter feito nesses 14 anos? Eu repeti a tua pergunta. Sim, é essa mesmo.
Se o PT, nesses 14 anos de governo, Bem, menos do que poderia. sim, não é? Menos do que poderia, é evidente. Muito menos do que precisava fazer. Não é? Mas não, não se muda as coisas assim por querer. Né? Não, não, na sociedade de classes, num país como o nosso, né? Séculos de domínio das elites sobre o aparelho do Estado, né? Um país que passou por 300, quase 350 anos de escravatura, né? Um país em que teve a sua independência, né, como um fato familiar. O filho, né, do imperador declarou a independência do país, né, não foi o povo entrou depois, né, depois para garantir, né, e tentar ir mais adiante no processo de independização. Né. A República foi outro golpe também, né, e hora trocar, né, o Império pela República, evidentemente que é um avanço, mas a República foi um golpe, e um golpe militar, inclusive. Né? Então, tudo isso foi criando, né, na cultura, na consciência popular, uma espécie de, né, olha, vamos esperar que esse pessoal que está aí em cima, que tem esses poderes aí, né, eles nos digam. E nós que não, não. O povo brasileiro tem que se tornar sujeito, aprender com a história, com esses exemplos, né, o que não fazer e como fazer diferente para se assumir sujeito do o Estado brasileiro esteja sob qualquer soberania nacional, cultura nacional, afirmar a identidade do povo brasileiro na sua pluralidade étnica, cultural, o Estado brasileiro não ser alguma coisa que é apenas para arrecadar recursos e arrecada recursos mais de quem tem menos e menos de quem tem mais, daí a necessidade tributária que não fizemos, não fizemos. A questão não tínhamos a maioria, nem tocamos, né? Não é que não fizesse, mas poderíamos ter tocado isto, mais ido mais nessa questão no Congresso, quando lá tínhamos maioria, mas a maioria foi se formando exatamente para que esses temas, não é, estruturais não fossem mais desenvolvidos, não se insistisse na área, né, que fizesse com que a, a estrutura tributária que está de ponta cabeça viesse a ficar de pé. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e o Estado, sobre o que ele mais precisa para qualificar a vida do povo brasileiro, e o Estado se desenvolver de forma mais parelha. Né? Isso tudo podia ser tocado mais a fundo. Né? Podíamos ter ido mais longe no debate sobre a reforma tributária, com um imposto, não é, progressivo e não regressivo, como é hoje, né? Com redução, evidentemente, de impostos, né? E tudo essa miríade de impostos aqui e ali, tudo é para facilitar, né, a sonegação e até a corrupção. É preciso ter, portanto, uma reforma tributária que nós já indo há bem mais tempo com os movimentos sociais. Aliás, é bom dizer, né, eu ainda estava no governo em 2003, o 2003, sim, o governo mandou para o Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária, e era muito importante aquela proposta. Né? Era o imposto sobre as grandes propriedades, heranças, bens de luxo importados, essas coisas todas, né? E também azeitar a máquina pública, né, para que ela funcionasse bem e melhor na fiscalização,
no combate à corrupção e à sonegação, que é enorme. Tudo isso foi sendo deixado para mais tarde por conta das alianças que temos que fazer, aprovar nossas políticas públicas, importantes, sem dúvida. Políticas públicas são muito importantes. Se não fôssemos nós, o PT, os nossos aliados, né, o pensamento democrático do país, nós não tínhamos avançado, né, acabando com a miséria, por exemplo, com a fome, tirando o país do mapa da fome. Mas isso são políticas públicas, não são políticas, né, de mexer nas estruturas, né, que geram as desigualdades e as mantêm. Né? E aí, para isso, precisa se mexer em estruturas, como a estrutura agrária, a estrutura urbana, a estrutura tributária e a própria estrutura política, a representação política do povo brasileiro na institucionalidade das câmaras legislativas, né, do Congresso Nacional, o próprio judiciário, que é importantíssimo na democracia, né, na sua autonomia, na sua independência, na sua qualificação. Nas democracias mais consolidadas, o povo, né, pode eleger pelo voto direto, né, alguns juízes em diferentes instâncias, né, e é um processo democrático, ninguém está impedido de trabalhar isso na nossa realidade brasileira, pensar uma forma em que os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, né, importantíssimos, né, para o processo democrático, para que funcione bem o Estado de Direito democrático, eles possam também ser aperfeiçoados, dinamizados, tornem mais representativos, serem uma bolha, né, ou algo distante da realidade vivida pelo povo brasileiro, podem e devem, né, estarem muito mais atores no para o Brasil se transformar uma nação, ser respeitado por isso, porque respeita o seu próprio povo, e poder também estabelecer uma pluralidade de relações no mundo. Né? O mundo, se a gente não exercer um papel de pensá-lo em conjunto com outros povos, outras nações, nós vamos ser rabo de Pandora dos mortos, dos mais poderosos, dos que, para garantir os seus negócios, chegam até a inventar guerras localizadas para vender mais armas, né, para desenvolver tecnologia de destruição, para vender mais veneno, para agredir a natureza, gerar mais doenças, liberar mais vírus. Então, nós precisamos ter, sim, uma relação com o mundo que nos possibilite reforçar o pensamento humanitário, a solidariedade, o respeito aos outros, a diferença, a pluralidade, o respeito à mãe natureza, ao meio ambiente, porque senão mais adiante a história vai nos colocar como coniventes com, não é, a destruição do mundo. Não é uma coisa, não é uma coisa bíblica que eu estou aqui puxando, não é o, o, o fim do mundo que está ali, mas o mundo, né, o mundo, a nossa terra, está sofrendo enormemente com esse tipo de desenvolvimento que está em andamento. O mar já está poluído, imagina, né? O topo das montanhas, né? O ar, né? As águas, né? Se demora a luta pelo petróleo, que é esgotável, torna-se a luta pela água no mundo, que também está sendo ameaçada. Né? A vida do ser humano está sempre em risco. As guerras localizadas matam crianças, jovens, velhos, adultos, jogam milhares de pessoas a buscar outros espaços, arrancando das suas realidades sociais,
né, do seu nascimento, das suas culturas. Então, não é alguma coisa que não nos preocupe. E nós, evidentemente, temos que estar com os pés no chão, né? Nós temos o povo brasileiro, os seus partidos, em especial o Partido do Campo Democrático Popular, da esquerda, no caso o PT, têm o dever sim, de estarem trabalhando estes temas, conscientizando-se e conscientizando no que podem o povo que ainda não teve e não tem acesso a essas informações, ou quando as têm de forma distorcidas pelo uso malversado, né, da moderna tecnologia da informação, que é muito boa, mas tem que estar a serviço da humanidade, da dignidade do ser humano e da democracia. E por isso é preciso ter políticas, é preciso ter leis elaboradas, né, pelo conjunto do povo, né, e que relacione ciência, tecnologia, desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente sustentável. O ser humano como centro das coisas e a construção coletiva da política. E o coletivo não anula a individualidade. E a Olívio, individualidade não se confunde com o individualismo. São coisas que nós devemos conversar, discutir, debater e no melhor, conhecendo também o Brasil, e devemos atuar, né, com mais radicalidade, sem sectarismo. Olívio, você já colocou sua reflexão sobre o PT ter sido engolido pela institucionalidade e, de certa forma, ter perdido aquela sua energia popular inicial, aquela força de propulsão das lutas populares. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta. O que aconteceu com o modo petista de governar, do qual você sempre foi uma referência e que parecia ser, entre os anos 80 e 90, o grande instrumento petista para construir influência no poder local, nas cidades e nos estados? Esse modo petista de governar, ele ficou desidratado nos últimos anos? Ele perdeu aquela sua identidade, sua autenticidade? O modo petista governar não é uma ação vindo, né, num processo antes da gente termos ideia sequer de que teríamos um partido por dentro dos movimentos sociais, né, como trabalhar a questão com o orçamento público, os recursos, direcionar por quem, para quem, quando, como. Então, isso já eram discussões dentro dos movimentos sociais populares dos quais participamos e onde se minou a ideia do modo petista de governar, primeiro, que é baseado no respeito à coisa pública, ao dinheiro público, ao espaço público, né? E o povo, um petista se elege nos legislativos ou nos executivos, o PT elege representantes, que significa não substitutos do povo, né? Que é a base do poder, né? Da democracia, né? Do povo, com o povo e pelo povo. Então, essa ideia também de como ter quadros políticos que não se encantem com as eleições e façam dos seus mandatos pessoais, né? Propriedade sua. Nós tivemos várias derrotas no Congresso, né? Como essa das emendas parlamentares e outras coisas, né? E isso foi uma derrota para o povo brasileiro, fora estilhaçar o orçamento para facilitar o eleitoralismo, isso foi uma derrota. Eu sei que tem que agora conviver com essa questão e os nossos parlamentares, não é, usam emendas para também nos seus locais, nas suas áreas, nos seus currais, vamos usar essa expressão,
chegarem com essas emendas e né, lá fazer uma reunião com o prefeito, com esse ou aquele parlamentar próximo do PT, e às vezes nem próximo, né, para também né, enfrentar os outros parlamentares né, do centro, da direita, que disputam né, digamos, o voto popular com essas emendas. Né? É uma espécie de compra de votos, não ajuda, não conscientiza. Então, foi uma das tantas derrotas e que nós fomos deixando né, para lá. Né, e temos aí um orçamento que, quando né, se programa, por exemplo, um investimento sério numa determinada região que envolva vários municípios, a questão do saneamento básico, por exemplo. Né, tu tem que ter investimento de todos os setores ali, né, integrado, de forma integrada, para ter uma ação que né, seja bem planejada, tenha começo, meio e fim. Mas tu já não mais consegue fazer isso, porque o orçamento, né, tu tem que ir atrás de parlamentares para ver se eles liberam né, as suas cotas para formar esse conjunto. E aí, não, mas o meu interesse não é ali, é lá. Então, essas coisas foram acontecendo né, e, por isso, eu digo, né, nós não fizemos uma discussão continuada sobre a força da institucionalidade sobre um partido com umas origens e os propósitos né, nossos no tempo não é? E com os objetivos que surgimos. Bueno, acho importante que, no entanto, o, 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 a história do PT tenha registrado isso. O orçamento participativo, uma experiência importantíssima, com muita ideia de que o Estado funciona mais e melhor, mesmo tendo um controle né, do povo sobre as coisas da política, sobre o orçamento, em especial, porque o orçamento é uma peça política. Claro que tem que ter ciência, tecnologia, sociologia, engenharia, né, estatística, não é, finanças, saúde, né, ciência, né, tantas as especialidades né, do conhecimento que são importantes e que nos possibilitam agir sobre a natureza e sobre nós mesmos com maior qualidade, eficiência, perspectivas e tal. Né? Mas o orçamento, a peça orçamentária, não é construída por um diálogo binário, executivo, legislativo. Tem, sim, os prazos definidos pela Constituição Federal, pelas constituições estaduais, pela lei orgânica dos municípios, a serem cumpridos, e devem ser e sempre foram nas administrações nossas. Né? A proposta orçamentária que o executivo tem que levar para o legislativo, né? Um calendário definido pela lei, né? Esta proposta pode e deve ser né, debatida em assembleias, em encontros comunitários abertos, né, por um tempo que vá podendo cruzar as coisas, os debates, as propostas, as análises que o povo traz nas vivências suas, né, e elas deem corpo à proposta orçamentária que, então, o executivo né, leva para o legislativo. E o povo, assim, informado, inclusive com elementos escritos nas cadernetinhas, tudo, ele vai no legislativo acompanhar né, o debate. E o próprio legislativo, porque os parlamentares não são proibidos ou impedidos de participar destas reuniões, né, o executivo e o povo para ir montando a proposta orçamentária. Então, o próprio legislador já está também mais informado, né, não só sobre o conteúdo da proposta escrita, mas também sobre as coisas que a comunidade, a cidadania levantou para enriquecê-la. Então, com isso, o orçamento acaba sendo debatido, evidentemente, o poder legislativo pode
tem prerrogativas de alterá-lo, mas certamente, né, nesse processo, não vai desnaturá-lo. E é o que aconteceu muitas vezes em que tivemos ocasião de proceder assim nas nossas administrações, em especial aqui em Porto Alegre. Mas, sim, o orçamento participativo não foi levado parelho, assim, integral, por todas as administrações petistas. É bom dizer que também, antes do PT, tinha coisas parecidas com o orçamento participativo já acontecendo. Mesmo no Rio Grande, em Pelotas, em Santa Catarina, tinha um cidadão lá que foi senador do PMDB, lá no Rio Luiz tinha Pereira, uma outra pessoa, né? É o o prefeito Dirceu, né? Lages, não foi É, o prefeito e Lages? eram coisas parecidas, né? Mas não era um orçamento participativo. Mas já tinha a ideia de que era preciso, né, ter uma conversa com uma comunidade. Então, eles decidiam, olha, o bairro tal, lá, a liderança, lá, a associação, nós aqui, o gabinete, decidiu que tem uma verba a ser discutida por eles como melhor. Bueno, não era ainda o orçamento participativo, porque aí o executivo, de que razões, e deve ter, né, que aquela região, aquela área, né, com aquelas entidades, é que ia discutir um percentual da verba orçamentária. Por quê? Né? Então, o orçamento participativo, não, é o todo do orçamento que tem que ser do conhecimento, né, e sofrer a discussão para ver como é que pode. Porque tem receitas no orçamento que são fixas, percentual para a educação, percentual para a saúde, né, percentual para o saneamento. Né? Por que é esse percentual? Por que não é mais? Por que não é menos? Né? Tem os retornos, né, de receitas que vão para o governo federal, né, e que do governo estadual, do ICMS, né, e esse retorno tem que incluir na receita, tem que saber bem qual é o volume, prever isso, e isso já dá uma ideia, né, para as pessoas que há uma inter-relação entre os orçamentos, né, municipais, estaduais com o federal. E, portanto, há que haver um funcionamento articulado do Estado nas suas três dimensões para que o dinheiro público não fuja pelo ladrão, nem seja mal aplicado e vá direto para onde ele é mais necessário. Então, essa semente vicejou aqui em Porto Alegre, até no Rio Grande, tem vários locais onde se pratica com menos vigor, né, uma espécie de os resquícios do orçamento participativo, né, e com o advento da informação instantânea, né, da internet e da tecnologia da informação, sendo para as reuniões presenciais passaram a ter menos importância e as reuniões não possibilitadas pela informática à distância passaram a ser também algo sem maior ligação, interligação, né? Portanto, há um desafio aí pela frente com que não a tecnologia da informação facilite, né, a discussão mais ampla ainda de temas como o orçamento com a cidadania, né, mas valorize a relação das pessoas entre as pessoas, a sua comunidade, desta comunidade com a outra, com a próxima, criando um clima de solidariedade, porque tem questões, obras, serviços, publicação de espaços que não podem ser feitas exclusivamente aqui ou ali, porque elas dependem de ações que têm que estar acontecendo também nesta, naquela ou no outro ou distante. Então, o orçamento participativo cria também, né, essa espécie de solidariedade. Eu sempre disse, o orçamento participativo não fabrica dinheiro, mas produz algo mais valioso que o dinheiro, que é a consciência cidadã, solidariedade.
e também vai na couve para eliminar a corrupção, né? Vai na fonte, né? Não é a vaidade do governo, dos amigos, dos seus partidários, dos seus familiares, que define, né, o direcionamento dos recursos públicos, que são escassos, portanto, devem ser bem discutidos, o seu direcionamento não é, mudar o quadro para melhor na vida, no desenvolvimento, no conhecimento, no né, no fruição da vida das pessoas no mundo que nós queremos: igualdade, fraternidade, justiça e democracia. Olívio, mudando um pouquinho de assunto, por que você acha que no Brasil a resistência ao golpe de Estado em 2016 foi tão mais frágil do que, por exemplo, na Venezuela ou na Bolívia? O que o PT e a esquerda podem ter feito de errado para a resistência ter sido relativamente pouca? Olha, aí eu acho que nós também fomos vítimas dos muitos acertos, né? Sem ignorar as nossas limitações de equipe. Mas o fato de termos Bolsa Família, né, financiamento educacional, moradia digna, né, e essas políticas públicas de enorme alcance popular, o povo, né, teve, de certa forma, também a anistia, no primeiro momento, a anistia, como é que é? Anestesia. Reduz Anestesia. anestesia. Anestesia, anestesia, num primeiro momento, né? Reação mais forte do povo contra estes golpes, em especial esse que aconteceu, né, em 2016. Então, por uma política pública especial, né, que garantiu sempre o mínimo, o básico para milhões de brasileiros, né, poder ter o que comer 3 vezes por dia, né, poder ter a produção de alimentos de boa qualidade na relação com a agricultura de economia familiar, através de financiamento adequado, não é? A escola para os filhos, né, a oportunidade do primeiro emprego. Veja que o golpe, programas não foram de imediato acabados, destruídos, diminuídos, né? Eles foram paulatinamente reduzidos, né? Evidentemente, né? E hoje nós estamos vivendo aí, né, ao, ao desemprego enorme, a fome também engraçando em milhares de famílias em diferentes regiões no nosso país. Voltamos ao mapa da fome, não é? E tantas outras coisas, financiamento amigo, a empresa, não é? Desparelho, desconforme. Não é? Então, foram aos poucos reduzindo isso, porque logo no início, estas políticas, né, serviram aos que deram o golpe para neutralizar, anestesiar uma reação mais forte. Mas é evidente também, não é, muitas lideranças, né, do movimento social, popular, sindical, né, da área democrática, foram para dentro da institucionalidade, né? Então, também, né, teve essa outra questão, né? E o Estado, né, nós estávamos no governo, mas não tínhamos o poder de controlar o Estado, de mexer nas suas estruturas, né, de fazer ele funcionar com os objetivos sociais mais claros, determinados. Então, também nós não mexemos nessas estruturas, né, do Estado brasileiro, que continuaram e continuam nas mãos dos representantes das elites, né, tradicionais, reacionárias, quando não diretamente nas suas mãos. O,
o presidente Jair Bolsonaro tem, pela sua origem, né, pelas suas relações truculentas, mais poder, né, no mexer nessa estrutura interna do Estado do que tínhamos nós nos 4 mandatos que exercemos democraticamente pelo voto do povo brasileiro. Então, é isso. Nós não fizemos reformas estruturais importantes. E não é que não fizéssemos, nós também não insistimos, nós não avançamos na discussão, apoiando as zonas importantes para essas reformas irem adiante. Agora, eles estão com um outro objetivo, com outro conteúdo. A reforma tributária que eles estão pondo aí, a reforma tributária não é, não tem a radicalidade que devia ter, né, de impostos sobre as grandes fortunas, heranças fabulosas, né, objetos de luxo, né, mantendo um sistema de concentração de renda e de lucro, de privatização de juros. Isso é uma reforma para lá de meia sola. A reforma política também foi um retrocesso. Então, essas coisas nós não tivemos condições, mas também nós tínhamos maioria e negociamos, de certa forma, abrindo mão de governabilidade. Então, são coisas que temos, sim, por que não? Faz parte da vida de um partido que não surgiu de cima para baixo, nem de geração espontânea, e tem um papel importante a desempenhar no processo democrático do país, na luta pela democracia substantiva, né? Um momento em que nós vacina enfrentar o vírus, né? E vacina em grande quantidade para universalizar, né, a vacinação e nada de vender a vacina, como tem ensaios dentro do governo, né? No momento em que nós precisamos de ter uma política de saúde pública que reforce o sistema único de saúde, no momento que devemos ter de industrialização do país, que não dependa de megas empresas e da submissão, não é, ao capital financeiro mundial, nós não mexemos nisso. Né? Nós estamos mexendo em coisas assim como liberar as armas, né? Como criminalizar os que são diferentes, enfim, estimular o ódio, né? O que pensa diferente. O comunismo, o socialismo está atrás de cada poste. Né? A gente ri, né? Porque isso é um retrocesso incrível. Né? E, a, e, e por isso pode ser, tudo isso é justificativa para pisotear a democracia, estreitá-la. A democracia é uma tática, né? Estando deste jeito que ela está bem. Né? Fora daí, que ela maior participação, que ela, né, eleve o grau de consciência cidadã das pessoas, aí ela se torna perigosa e se preparam para mitigá-la. A nossa luta é para que a democracia seja restabelecida, para ir além do que estava, né, antes do golpe este. Né? A Constituinte de 88, da qual participamos, 87, né? Que gerou a Constituição de 88, foi um momento importante no processo de democratização do país. Né? Acabou com 21 anos de ditadura. Mas esses 21 anos de ditadura influíram enormemente na consciência, na cultura popular, quase com o peso dos 300 e tantos anos de escravatura. Isso cria uma concepção favorável, né, do povo dependente, submisso, né, precisando do favorzinho, e nós precisamos, né, dignificar o ser humano, para que ele se assuma como sujeito e não objeto da política.
o Partido dos Trabalhadores tem que trabalhar constantemente com estas ideias. O Estado democrático de direito não é propriedade do governante, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus partidários ou das pessoas mais ricas e mais influentes. O Estado democrático de direito é o Estado com controle público efetivo, com o povo se tornando constantemente sujeito e não objeto da política. E a política sendo a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. São balizas importantes para um partido que tem que estar permanentemente instigando e provocando a organização popular, comunitária, e não aparelhando as entidades, os sindicatos, as cooperativas, as igrejas, aprendendo com elas e também municiando-as com as experiências vividas no contexto das administrações e legislativos na institucionalidade democrática. O PT é necessário e o PT tem necessidade de se repensar, sim, mas não para perder a radicalidade, mas sim se desfazer de algum sectarismo localizado aqui ou ali. Olívio, nós estamos nos aproximando do final do programa. Eu vou te fazer uma última pergunta. O que fazer daqui para frente? Como voltar ao governo? Voltando ao governo, o PT deve ter o mesmo programa que teve entre 2003 e 2014? O que mudar no PT? E vou emendar com a pergunta de um espectador nosso, Olívio. O Alberto Rodrigues, que contribuiu com o Superchat, ele pergunta também para você, para se juntar às minhas perguntas finais. Qual a saída para o PT? Socialismo ou social-democracia? Eu penso que o PT tem uma responsabilidade enorme, da qual não pode fugir, mas também não pode se assumir como o maior partido da esquerda. Pode ser, não é? Mas faz parte do campo da esquerda e, portanto, há que ser respeitado por respeitar as outras forças do campo popular democrático. Eu sempre me pergunto quem é a esquerda no Brasil? Quem é a esquerda no Brasil? E a esquerda é o pensamento humanitário, o pensamento civilizado, o pensamento que respeita a pluralidade, a diversidade, vai fundo nas raízes da exploração do homem, do capital sobre o trabalho. Então, a esquerda quer ter um Estado funcionando bem e melhor, não sobre o controle privado, mas sobre o controle público cidadão. Então, quem é a esquerda no Brasil? Tem vários partidos, os setores de partidos e tal, e quais são os seus contornos? Porque demora, tem um partido de esquerda que vai ver, tem no seu corpo de direção, de representação parlamentar figuras que não estão nem aí com o pensamento humanitário, desenvolvimentista e preservação da vida, da natureza, do meio ambiente, da dignidade das pessoas, respeito à pluralidade e à diversidade. Então, quem é mesmo a esquerda tem que ter um contorno mínimo à esquerda para não ser uma coisa fluida, sem beirada, que entra e sai quem bem entende, segundo as conveniências. Nem pode ser também uma redoma de vidro. São pessoas que têm o direito à liberdade, interesses que podem e devem ser trabalhados sem perder o objetivo comum de construção de um mundo novo possível, um mundo novo possível, como, aliás, o Fórum Social Mundial pregou pela primeira Porto Alegre e hoje prega pelo mundo afora, a construção de um novo mundo possível. Certamente que não é o reforço
diário capitalista, Estado mínimo, né? E do individualismo exacerbado, que gera ódio, guerra, discriminações, aumenta a exploração, né? E despreza a ciência, a sabedoria, o pensamento, né, humanitário. Então, o novo mundo possível é uma construção coletiva e solidária. Portanto, não é uma obra exclusivamente de um partido, de um conjunto de partidos, mas os partidos, como o PT e do Campo Democrático Popular, têm responsabilidades com, né, a provocação permanente nesse sentido, formarem-se e formarem os quadros, né, com esse objetivo militar por essa causa. Então, há uma, um objetivo permanente, que é a democracia, e um caminho que não é curto e não é atapetado, né, mas é o caminho da construção de um mundo de igualdade, justiça e fraternidade, que só os lutadores sociais, as legislações hoje, né, que têm avanços progressistas de respeito ao ser humano, elas todas foram decorrentes de grandes mobilizações sociais, onde o povo foi sujeito importante na pressão sobre os governantes, sobre os legisladores e até mesmo, né, vindo através de governos exercidos pelo campo popular democrático, que esses avanços foram se consolidando. E houve momentos que houve retrocessos, né, como está havendo nesse momento no Brasil. Retrocesso nos avanços sociais, políticos, culturais. É preciso retomar um caminho, não para repetir, querer fazer o mesmo, mas com as lições que tiramos de como podemos fazer, o que fizemos, como fizemos, o que deixamos de fazer, por quê, avançar mais. Né? O mundo é para ser fruído, né, na sua complexidade e na sua totalidade pelo ser humano. Então, nós temos que pensar numa organização, né, na nossa casa, né, onde nós vivemos e moramos, que possa também ser exemplar, né, em conteúdos humanitários, democráticos, para outros povos que lutam, né, por igualdade, liberdade, humanidade e participação democrática. Nós, eh, a violência sobre a natureza, né, corresponde também à violência sobre o ser humano, sobre a vida de um modo geral. Então, não há saída alternativa, né, com o Estado mínimo, né, que pode, né, acumular riquezas, concentrar poder e deixar de exercer com eficiência o seu papel social. O Estado é resultado de um processo civilizatório, né? Não pode voltar a ser o Estado, né, do Luís XIV, ou do Napoleão, ou das ditaduras. Né? O Estado democrático de direito. Né? Este é o Estado que nós não vemos estar, não é, sendo praticado ou defendido pelo grupo que assumiu, não é, o governo do Brasil depois do golpe de 2016 e através de uma eleição onde predominou as fake news. Nós vemos um governo que despreza a democracia, despreza as instituições do Estado de Direito Democrático, promove, não é, o desentendimento, o ódio entre as pessoas que não pensam igual, é discriminatório com as mulheres, com os negros, com o pessoal do LGTB, e não, não estimula a solidariedade, não promove o entendimento entre as nações e os povos. Ao contrário, nos isola no mundo,
né, nos isola no mundo, aqui na América Latina e em outros continentes, nos colocou o rabo de Pandorga na dependência de cidadão que foi presidente dos Estados Unidos e perdeu lá eleições, e tem outras visões na política internacional que sempre atrita com os pensamentos mais progressistas. Então, nós temos a nossa casa, né? Nós temos que trabalhar para reorganizá-la, mas não é só trazer as peças e colocar em lugares. Nós temos que, né, estudar de novo os espaços internos, né, a relação dessa casa com o mundo ao seu redor, um país como o nosso, né, que tem no seu povo, penso eu, a principal riqueza, né, tem que valorizar para poder ser valorizado no contexto das suas relações internacionais. Portanto, nós temos que reduzir a miséria, a fome e o desemprego, né? Valorizar a educação pública e de qualidade em todos os níveis, valorizar a ciência, a pesquisa, não é? O saber, as universidades como centro de dinamização de ideias, conceitos sem censura, a juventude, como sujeitos, atletas, cientistas, operários, operárias especializados, tudo isso é possível que nós possamos fazer bem e melhor, mas nós não podemos postular a presidência da República, a prefeituras, governo de estados, mandatos legislativos, né? Por conta de encher espaços, né? Mas é por conta de, nesses espaços, poder, não é, fermentar, fecundar, né? Fecundá-los com a ideia da humanidade, né? do viver solidariamente, do transformar para o bem da maioria e fazer a sociedade melhor atendida por um Estado sob controle não de poucos ou de alguns. Nós temos esse papel de sermos fermentadores, não nem provocadores, mas por isso mesmo que aceitar, né, as provocações e as instigações, as cobranças, né, porque temos o que dizer e temos para e temos muito que afirmar. Nós tivemos um probleminha de conexão aqui bem no finalzinho da entrevista. Vamos ver se a nossa produção consegue resolver. Acho que está voltando. Tá me ouvindo, Olívia? Acho que houve algum problema de conexão. Estou te ouvindo bem. Está me ouvindo bem, está bem. Não, eu faço uma última pergunta para a gente encerrar essa conversa que está sendo extremamente importante para os nossos espectadores e nossas espectadoras. Você acha que o PT deve ter candidato a presidente da República em 2022? E esse candidato deveria ser o Lula, se puder ser? O Partido dos Trabalhadores faz parte de um processo importante, né, na política brasileira contemporânea. E isso, nem que queira, não pode fugir. Mas o Partido dos Trabalhadores tem consciência que é parte de um processo político e no campo democrático popular da esquerda, né, temos outras forças e figuras importantes, também representativas de um pensamento humanitário, progressista, desenvolvimentista, defensor do Estado de Direito democrático, da democracia. Nós queremos aprender sempre com
com estas pessoas, com este povo, com estas forças políticas, mas muito, muito temos que aprender na relação cada vez mais direta e ampla com o povo brasileiro e os seus movimentos no campo, na cidade, nos centros, nos bairros, nas periferias, nas escolas, nos locais de trabalho, inclusive também nos locais de lazer. Então, é um aprendizado que precisa ser bem apropriado e que precisamos nos instigar sempre para sermos aquilo, não é, que pregava o nosso querido professor, não é, sermos alunos e, não é, professores ao mesmo tempo. O Paulo Freire sempre nos disse isso, e muito bem. Nós somos, ao mesmo tempo, educantes e educadores. O melhor professor é o que sempre está aprendendo com seu aluno. E o aluno está também aprendendo com o professor, mas também transmitindo da sua realidade elementos fundamentais para o professor se aperfeiçoar. Então, um partido político não é um espaço para disputa de eleições, não é uma ferramenta meramente eleitoral. É evidente que um partido, na democracia, tem que disputar eleições, e disputar não só para fazer figura, né, mas também com proposta, com projeto, com lideranças que venham enriquecer o trabalho nos espaços institucionais para onde forem eleitos, mas com essa ideia que a política é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Então, quem criminaliza a política hoje é quem quer fazer a sua política de dominação, de impostura, de arbitrariedade. Essa é a política que não nos serve. A política do toma lá da cá também, a política, não é, do agrado ocasional, não é, das vésperas de eleição, eleições internas nas entidades, nos partidos, eleições gerais. Não, nós temos que estar atentos na atividade nossa, não só de fora para dentro, né, como se fôssemos homem público uma coisa e homem singular outra. Não, não há como separar a nossa vida pública e cidadã com a nossa vida de ser humano, né, vivenciando desigualdades, injustiças, né, e isso nos faz, portanto, não nos coloca de mal com o mundo, evidentemente, temos que fazer política não por estarmos de mal com o mundo, porque não estamos, nós queremos um mundo melhor, igualitário. É possível com o protagonismo das pessoas. E não há democracia sem partido político. Os partidos políticos têm que ter contornos ideológicos e programáticos próprios, definidos, não serem um amontoado de pessoas, de interesses, né, atrás de cargos e do dinheiro público para se eleger. Então, o PT tem que pensar sobre tudo isso e se consolidar ainda mais como um partido que não é o partido, não é da acomodação e da conciliação. É o partido da transformação, transformando-se também na sua caminhada na busca da democracia substantiva. Olívio, eu queria te agradecer muitíssimo por essa entrevista, por ter cedido seu tempo para essa conversa. Eu tenho certeza que para os nossos espectadores e para as nossas espectadoras foi muito importante escutar tua opinião, tua análise, tuas reflexões. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade de escutá-la. Muito obrigado, boa luta. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos Especial, com a quinta entrevista da série com presidentes do Partido dos Trabalhadores desde a sua fundação. No dia de hoje, 19 de fevereiro de 2021,
escutamos Olívio Dutra, conversamos com Olívio Dutra, que foi presidente do PT entre 1987 e 1988. A sexta entrevista dessa série será com o deputado federal Rui Falcão, na próxima quarta-feira, no dia 24 de fevereiro, às 11 horas da manhã. Eu queria agradecer a audiência, quem gostou do programa, ajude na sua difusão, compartilhe nas suas redes sociais. Eu gostaria de agradecer em especial quem formulou perguntas, pedindo desculpa aquelas questões que não puderam ser lidas. Nós estávamos com um tempo exíguo para poder, e queríamos dar o máximo de tempo para que o nosso convidado pudesse falar. Quero agradecer mais especialmente ainda a quem contribuiu com o Superchat ou que se tornou membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Como eu já disse, a próxima entrevista da série com o presidente do PT será no dia 24 de fevereiro, às 11 horas da manhã, nos canais do Opera Mundi. A entrevista será com o atual deputado federal, Rui Falcão. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.